A partir de 2023, uma organização não governamental britânica que se especializa em resolução de conflitos convidou-me para os ajudar a retirar este indivíduo do mundo do terrorismo e integrá-lo na política regular. No início, admito, estava muito receoso de ir. Imaginava-me num fato macaco laranja com uma faca no pescoço. Contudo, após conversar com diversas pessoas que já tinham ido e uma delas que já o tinha conhecido pessoalmente, resolvi arriscar. E assim, da primeira vez que o conheci, este homem chamado Noam Dagar era Abdul Qader Jalani, mas o seu verdadeiro nome é Ahmed Shara, que ele só revelou ao mundo depois de ter capturado Damasco, no ataque relâmpago de dezembro de 2024, há cerca de 5 meses. A primeira vez que o conheci, sentei-me ao lado dele e estou literalmente tão perto como estou do Roy. E eu disse, isto tudo em árabe. Eu disse, nunca em 1 milhão de anos poderia imaginar que estaria sentado ao seu lado. Sim, ele não estava apenas sentado ao teu lado. Ele esteve em Washington a falar com Donald Trump. Ele estava a praticar basquetebol com os generais e foi-lhe mencionado pelos dos Estados Unidos, és um indivíduo resistente e és incrivelmente fiche. Sabe o que conecta o PEP, o caso da Ucrânia e o caso do Médio Oriente é a inteligência britânica, naturalmente. Bem, por que razão precisam? Creio que as pessoas na Rússia, no Irão, até mesmo na China, têm de considerar o Reino Unido. Qual é o papel? O papel porque ele não disse que a CIA o chamou, ele disse M6. Não, exatamente. Bem, os britânicos ainda são bons em alguma coisa, Nima, e isso são as operações encobertas. Ninguém os supera em operações secretas, desde que se mantenham secretas. Às vezes, os russos descobrem as suas operações encobertas, mas os britânicos são muito bons nisso. Têm feito isso desde os tempos do Império Britânico, por assim dizer. Então, estas pessoas que eles meticulosamente criam e psicologicamente desenvolvem uma persona terrorista para elas, mas sempre deixam um espaço no fundo das suas psiques para o dia em que iriam mudar de lado ou eventualmente ser transformadas. Foi exatamente isso que ocorreu com Gelani. Gelani estava a desempenhar o papel de chefe terrorista comprador de uma forma extremamente eficaz. Mas talvez durante o processo de doutrinação ele estivesse consciente de que, se fosse suficientemente bem-sucedido, eles acabariam por transformá-lo e ele seria prontamente aceite, que foi precisamente o que aconteceu de um dia para o outro. Ele foi completamente normalizado por todo o coletivo ocidental. E a visita à Casa Branca representa a cereja no topo do bolo, sabe? Mas isto, estou absolutamente certo, todos vós, a nossa audiência, estão bem familiarizados com isso. Houve muitos cabos que foram revelados pelo Wikileaks, incluindo aquele famoso cabo de Jake Sullivan, dirigido a Hillary Clinton, quando ele afirma aqui que a Al-Qaeda está conosco. Toda a gente sabia. Toda a gente estava ciente disso. E quando nos encontrávamos no Iraque durante os anos 2000, todos tínhamos conhecimento de que a Al-Qaeda no Iraque foi, de facto, literalmente criada no campo Buca. O sul do Iraque fechou a fronteira com o Kuwait pelos americanos. Eles colocaram takfiris, jihadistas salafi ultra-radicais e coronéis, capitães, operativos e soldados de alta patente de Saddam Hussein no mesmo campo. Dessa forma, eles acabavam por fraternizar e surgiam com ideias bastante interessantes. Um deles foi a Al-Qaeda no Iraque, que mais tarde se transformou no ISIS. Portanto, esta foi mais uma fabricação americana. Eles instigaram e coordenaram não apenas esta fabricação, a Al-Qaeda no Iraque, mas também os desdobramentos. O ISIS é essencialmente uma ramificação.
Então, os americanos aprendem tudo isso com quem? Os britânicos. Mais uma vez, tentaram realizar o sequestro de um dos aviões de combate militares russos, MiG. Claro. Se não estou enganado, eles pretendiam desviar o próximo 31 com um 15. Sim, que levava um 15. Bem, então é isto que eles fazem, é que são incapazes de lutar numa guerra real. Seriam dizimados em questão de segundos. Contudo, operações clandestinas são a sua especialidade, tornando-os extremamente perigosos e ainda mais ameaçadores ao regressarem à região da Ásia Central. Sabemos que há agentes do MI6 no Tajiquistão. Sabemos que há agentes do MI6 ainda infiltrados no Afeganistão. Sabemos que há agentes do MI6, especialmente no Vale de Fergana, o que pode indicar que eles possam instigar um preâmbulo de outra revolução colorida, por exemplo, no Quirguistão ou do Quirguistão para o Cazaquistão, como na tentativa de revolução colorida no Cazaquistão. Eles reuniram-se e foram organizados no território do Quirguistão e, posteriormente, atravessaram a fronteira em direção a Almaty. A Almaty é muito perto do Quirguistão, portanto, isto é extremamente perigoso, extremamente perigoso. E, naturalmente, estão a prestar assistência à Al-Qaeda na região do Sahel. Os franceses também. Os franceses estavam a ajudar muito este avanço da Al-Qaeda para tentar desestabilizar operações encobertas típicas ao estilo do MI6, com a ajuda dos franceses, com a inteligência francesa. Será complicado. Será complicado. Especialmente agora na Nima, onde as alternativas para o Ocidente coletivo estão a reduzir-se a cada instante. Não, de facto, já não possuem alternativas. As suas economias vão colapsar, estão endividados, as populações estão furiosas com esses líderes. E, evidentemente, a imensa e significativa questão, a iminente derrota estratégica sem restrições no território obscuro da Novorossia. Pepe, o teu segundo artigo. Vamos falar sobre o mundo real que está para acontecer na China. Ok? Sim, acho que a Huawei, com a tecnologia EUV, pode alcançar uma descoberta importante. Quanto ao monopólio global da ASML, é um grande desafio, mas não é impossível superar. E as restrições de caráter geopolítico ainda continuarão a limitar o seu impacto? Esta é, sem dúvida, uma história verdadeiramente extraordinária. Bem, nós começamos a ouvir ecos sobre isso já há alguns meses, quando eu estava em Xangai. Há alguns meses comecei a ouvir que, sabe, a Huawei está a preparar algo realmente grande. E então, há alguns dias atrás, ou talvez algumas semanas atrás, mais ecos começaram a emergir. E depois, há poucos dias, ocorreu este efeito de avanço. Sim, estão a desenvolver o seu próprio sistema de litografia EUV, que é compatível. A física e a tecnologia são consideravelmente distintas da ASML. Mais econômico, mais veloz, sabe, consideravelmente muito mais simplificado no estilo chinês, evidentemente. O que é isto, né? É o resultado de toneladas de investimento em investigação e desenvolvimento. É a primeira parte da minha coluna. Esta coluna ainda não foi publicada. Vai ser lançada no Sputnik International em Moscovo entre hoje e amanhã, provavelmente amanhã. É uma coluna de natureza técnica. Basicamente, optei por 4 vetores que demonstram como este novo impulso de inovação na China é algo que, de fato, é difícil de compreender para o Ocidente. Quão rapidamente e quanto é realizado em termos de investigação, desenvolvimento e interação organizada entre os setores público, privado, acadêmico e tecnológico. As mentes mais brilhantes a emergir, provenientes das melhores universidades, centros de investigação, o que desejar. Estão a expandir-se por todo lado.
Incrível, é. Eu tendo a perceber isso como a culminação do projeto Made in China 2025. Não se esqueça que agora é 2025. Eles já são líderes em 7 ou 8 dos campos de alta tecnologia. E talvez haja 2 em que não são. Um deles é semicondutores e IA. Está mais ou menos com o SO, está mais ou menos, sabe, taco a taco. Estão a direcionar-se para estas 2 significativas inovações na inteligência artificial e nos semicondutores. Assim, se as alcançarmos, consegue imaginar as suas próprias máquinas de litografia desenvolvidas pela Huawei, fabricadas na China, aptas a produzir chips nativos de 3 nanômetros. Não há necessidade de depender de chips estrangeiros mais. E a partir do próximo ano 2026, isto vira tudo de cabeça para baixo. E isto proporciona um eco suplementar ao desespero de Jensen Huang, o diretor executivo da NVIDIA. Jensen é um homem muito, muito inteligente. Ele já tinha compreendido a situação há vários meses, mesmo antes do tsunami das novas sanções de Trump 2.0, porque percebeu que não apenas perderia o mercado chinês, que, diria eu, para todos os efeitos práticos, já o perdeu completamente. No entanto, os chineses, eventualmente, conseguiriam ultrapassar a NVIDIA e a indústria americana de semicondutores, algo que não é provável que ocorra em apenas 2 ou 3 anos. Pode até acontecer no próximo ano. Portanto, isto é de deixar a cabeça a andar à roda. Lila, uma mudança de jogo. Mesmo. E percebe por quê? Percebe quando compreende como a Huawei funciona, a sua investigação, especialmente aquele mega centro de investigação em Dongwon, o novo, e quanto investem em investigação e desenvolvimento, quantas patentes registram por ano. Muito além dos americanos e dos europeus e tudo isso. Exato. Investimento, dedicação árdua e planeamento estratégico. Aí está. E eles estão a atingir a fase seguinte, que é a inovação contínua e a forma como estão a desenvolver de cima para baixo, mas integrando as mega empresas, tudo em conjunto. Sim, é um processo orgânico, são os ministérios chineses que lideram e, evidentemente, vem naturalmente de cima. Os ministérios chineses, né, o Ministério da Tecnologia e tudo isso, corpos científicos, academia e aquelas mega empresas como a Huawei para integrar a inteligência artificial em todos os cantos e recantos da economia chinesa, algo que já conseguimos ver quando viajamos na China hoje em dia, já vemos indícios aqui e ali. Como está a tornar-se uma sociedade completamente automatizada em praticamente nenhum tempo? É verdadeiramente impressionante. Ok. Ideologicamente ou em termos humanísticos, como quiseres colocar, a discussão é para mais tarde. O que é fascinante de observar neste momento é o processo e a rapidez com que tudo está a desenvolver-se. Sabe, acho que quando estava a falar sobre Xinjiang consigo, falei sobre a eletrificação em Xinjiang. Em todo o lado, toda a região de Xinjiang está eletrificada, literalmente. As turbinas eólicas por todo o lado, os painéis solares por todo o lado, as quintas solares irradiando luz por, sabe, mais de 100 quilômetros, 150 quilômetros. É muito, muito impressionante. E estão a exportar energia a baixo custo para o restante da China. Portanto, o principal centro energético da China é a região de Xinjiang. Então, o governo central olha para isso e diz, fantástico, temos muita energia barata. Então, vamos usar esta energia barata para alimentar os nossos novos sistemas que consomem muito mais energia em comparação com os ocidentais. E essa é a parte fundamental dessa diretiva, Nima, que foi recebida há somente alguns dias.
ordenaram que todos os centros de dados ligados ao Estado na China não utilizassem chips estrangeiros, apenas chips chineses, o que, claro, faz com que sistemas como o da Huawei consumam muito mais energia. Isso não é um problema, porque eles têm muita energia em todo lado. É impressionante. Assim, pode ver-se como eles pensam globalmente, pensam em termos de desenvolver o que ainda não tem, pensam em termos do que desenvolvemos antes, que foi a capacidade energética de Xinjiang, e também a exportação de capacidade energética a nível doméstico. Vamos aproveitar esta oportunidade para avançarmos para a nossa próxima fase de inovação. É muito impressionante. Só se pode fazer isso numa sociedade com planos quinquenais. Não há outro jeito. E quando se discutem os planos quinquenais, há contribuições das bases, dos governos provinciais, dos governos regionais, de instituições acadêmicas de toda a parte. Isto continua a subir, até alcançar os 4 dias de deliberação que ocorreram em Pequim no mês passado. Estão a refiná-lo e quando chegar às 2 sessões em março do próximo ano, está tudo lá, aprovam-no e pronto. Agora tem de implementar tudo isso. Tens os objetivos estabelecidos, tens de cumprir todas as tarefas e alcançar todos os objetivos. E se não o fizeres, adeus, estás fora. É meritocrático. Agora não há mistério, não há mistério. Recorda-se de Donald Trump a discursar sobre a energia renovável e os painéis solares. Ele afirmou que é uma fraude vinda da China. Eles desejam que os adquiramos, sabe? No entanto, ao observar a China nos dias de hoje, percebe-se que a ampliação da energia limpa por parte da China está a transformar significativamente a sua influência geopolítica sobre as nações que ainda dependem de combustíveis fósseis. Eles são capazes de ver muito além do que os Estados Unidos estão a debater atualmente. Mas os Estados Unidos, eles não veem nada, anima, não conseguem. Não é uma economia produtiva, é a financeirização. É por isso que no final da coluna eu incluí algumas observações de um daqueles maravilhosos magnatas de Hong Kong, à moda antiga. Esses indivíduos, alguns deles são realmente excepcionais. E conheço alguns deles desde o tempo em que vivi em Hong Kong. E eles já presenciaram de tudo. Eles sabem como o sistema funciona no Ocidente e na China, porque Hong Kong é uma mistura de ambos e tudo isso. E eles conseguem dizer algo, sabe? Conseguem formular essas coisas em 2 ou 3 frases. Claro que a China funciona porque tem uma população muito diligente e bem educada, trabalham muito, muito arduamente, seguem um planeamento e é uma economia produtiva. Não há financiarização. Se for uma economia produtiva, o que significa capitalismo real, claro que vai prosperar. Não há mistério. Não há mistério sobre isso. Os Estados Unidos hoje são basicamente Wall Street e, claro, Silicon Valley ou Silicon Valley em Wall Street, que é a mesma coisa. Especulação. Não está a sair nada de produtivo disso. E não vai acontecer. Ainda mais preocupante, anima, não vai mudar. Não. Qual é a narrativa por trás do Dragon Dome Rap? Bem, é complexo porque está a ser meticulosamente testado e é este notável Instituto de Eletrônica Aplicada e Engenharia de Nanjing. O nome oficial, certo, né? O nome oficial é Instituto de Eletrônica Aplicada e Engenharia de Nanjing. É um dos centros de alta tecnologia de ponta para estudos de última geração em invasores, por exemplo. E já estavam a desenvolver uma versão chinesa que podemos designar como Dragon Dome, mesmo antes de Trump ter anunciado o inexistente American Golden Dome. E eles têm o desejo e estão a realizar a interação entre a sua plataforma e os mísseis interceptores. Então, eles possuem um mega hardware de rastreamento de mísseis provenientes de todos os locais
de qualquer origem, sejam antigos ou novos, movendo-se a diferentes velocidades, acima de 1000, conforme a plataforma. E, posteriormente, é necessário integrar tudo isto com os mísseis interceptores que são fabricados na China e, em seguida, constrói-se a sua cúpula protetora. Então, é aí que os chineses estão, certo? É um processo diferente comparado aos russos. Os russos têm agora os melhores, como os S-4 centenas e S-500. Estes são os melhores interceptores do mundo. Os chineses estão a trabalhar nos seus próprios, mas estão a trabalhar ao mesmo tempo numa cúpula para proteger a China. Então, é um trabalho em progresso, certo, mas o facto de já estarem a avançar rapidamente. E o responsável por supervisionar isto na Universidade de Tecnologia de Nanjing disse: olhe, estamos a testar. Haverá muitos mais testes, mas eles já estão em progresso. Sim. O outro ponto, antes de concluir, Pepe, é que o modelo econômico chinês é, de certa forma, verdadeiramente fascinante. Quando o comparas com os Estados Unidos e com o Ocidente, percebes que é uma abordagem orientada pelo mercado e é tudo sobre o que mencionaste anteriormente. E existe algum indício de que no Ocidente estão a investigar, a assimilar conhecimentos sobre a China? Ou o principal objetivo seria a confrontação sem compreender o fenômeno, os fundamentos na China? Porque, mesmo que deseje entrar em conflito, se considerar a China como um adversário e pretender enfrentá-los, é essencial compreender como funciona. É necessário conhecer os pormenores da sua economia. Observa-se esse tipo de sabedoria no Ocidente para compreender a China? Bem, os americanos não sabem nada sobre Sun Tzu, que diz que primeiro tens de te conhecer. Então, se não se conhecer a si mesmo e ao inimigo, não sabe nada, tem de se conhecer. E sim, ao conhecer-se, conhece o inimigo e tudo se junta. Não é a própria lógica de contenção segundo a sua terminologia específica. Exatamente. É uma lógica de confronto. É o que os chineses chamam, diria eu, muito educadamente, de mentalidade de Guerra Fria. E, evidentemente, agora é ainda mais grave porque é uma confrontação de modelos distintos. Os chineses estão a demonstrar ao mundo que o seu modelo é mais eficaz e superior ao modelo americano. Não vamos entrar nesta discussão absolutamente estúpida sobre democracia versus autocracia, porque não há democracia no Ocidente, nem no Zemaewa ou no Ocidente para começar. As oligarquias detêm o controle de tudo, incluindo a decisão sobre quem será eleito ou não. E a China não é uma democracia, a China é uma meritocracia, uma história completamente diferente. Se não fossem meritocráticos, não teriam alcançado o que alcançaram essencialmente nos últimos 25, 30 anos. Especialmente o grosso o seu impulso extraordinário foi desde o final dos anos 90 e especialmente nos últimos 25 anos e depois de terem entrado na OMC. Portanto, isto significa que nos últimos 25 anos tem de ser um sistema meritocrático. Claro que existem problemas internos, há expurgos, há pessoas que são processadas por corrupção, mas o sistema como um todo tem de ser meritocrático porque tem de cumprir. E para cumprir, o contrato social deles não é vamos transformá-lo numa pessoa abastada. O contrato social deles é que teremos uma sociedade moderadamente próspera, todos terão o suficiente, será muito modernizada e orgânica. E todos, como cidadãos, têm de participar de forma ativa e dar o seu contributo significativo para o benefício da sociedade como um todo, não para estabelecer castas como no mundo ocidental. Menos de 1%, o menos de 1% oligárquico e, obviamente, um projeto nacional. Se a terminologia oficial o descreve como um rejuvenescimento da nação chinesa, então é um rejuvenescimento no sentido de que a nação estava a tornar-se decrépita ao longo de várias décadas.
É um rejuvenescimento. Comparado ao final do século XIX e início do século XX, é claramente um rejuvenescimento. E, naturalmente, este novo sentido que estamos a observar foi verdadeiramente maravilhoso presenciar tudo isto ao longo da estrada. Quando estive na província de Gansu, quando estive em Xi'an e quando estive em Xinjiang, sabe, em setembro, pequenos detalhes, observa-se esta nova autoconfiança, este sentido de orgulho nacional. E, finalmente, sabe, estão a desfrutar plenamente como chineses na sua própria terra e não necessitam, não precisam de nada do estrangeiro que já não possuam. Eles têm a maior parte do que precisam. Na verdade, praticamente tudo o que precisam. A maneira como o país está a modernizar-se de forma rápida é verdadeiramente impressionante. Portanto, não é viável alcançar tudo isso em termos de capitalismo de casino. Evidentemente que não é possível. Aqui está. Não existe qualquer mistério em Imã. Não há qualquer mistério. É simplesmente produção. Não, sabe, é uma economia real. Produção, trabalho árduo e planeamento. E eles não se importam com o PIB. Não, esses números não são muito importantes. Sabe, 5%, 4,9%, isso não é grande coisa. Conseguem imaginar um país do tamanho da China ainda a crescer quase 5% ao ano? É gigantesco. Claro. Por si só, é verdadeiramente gigantesco. E o aspecto mais relevante são as regiões. Por exemplo, informaram-me em Xinjiang que a região de Xinjiang está a expandir-se a uma taxa de pelo menos 8% anualmente. Aí está, e vê os resultados. E no meu caso pessoal foi verdadeiramente extraordinário porque estava a fazer uma comparação com as ocasiões anteriores em que estive na região de Xinjiang. E é absolutamente surpreendente como se modernizou e integrou de forma tão rápida. Não te esqueças que estávamos numa região predominantemente habitada por uigures. Certamente eles são muçulmanos devotos, Han chineses, ruis muçulmanos, existem cazaques, existem tajiques. Encontramos-los. Totalmente integrado, absolutamente integrado. Mongóis, a mesma coisa. Toda a gente a fazer negócios. Vais a um pequeno oásis nas fronteiras do deserto de Taklamakan, e é uma cidade muito, muito moderna. E você pensa, uau, como conseguiram construir tudo isso tão rápido? E depois dizem para ver o hotel onde está hospedado, foi construído no ano passado. Hotel moderno, muito acessível. Uma família chinesa de 4 pessoas pode ficar lá sem problema. Não compromete o orçamento deles. Tudo novo, tudo completamente novo, impecável. Lá vais tu, vais ao mercado. Uau, absolutamente incrível. Vê-se muita atividade nos mercados de estilo medieval antigo e muita atividade nos novos centros comerciais também, a mesma coisa. Os preços são acessíveis, não se sente o peso da inflação. O desemprego é praticamente inexistente, não se encontram mendigos na China, não se vêem mendigos em lugar algum. Muito, muito impressionante, muito impressionante. Sim. Eles estão a caminho, sabe disso. E não é apenas um slogan vazio. Estamos a tentar construir uma sociedade moderadamente próspera nos próximos anos até 2049. Não, eles estão realmente a concretizá-lo. E você vê isso à sua frente. Rapaz, é a minha última semana no Sudeste Asiático, já sinto saudades. Então estarei em Moscovo na próxima semana. E lá é sem parar. Sim, é excelente. Muito obrigado, Pepe. Muito obrigado, Nima, e agradeço a todos vocês. Saúde. Saúde.